Suave sétimo ano. A aula invertida será a continuação das verminoses. Estudaremos então agora os nematelmintos. Nematelmintos, os principais representantes, são as lombrigas e o Ancylostoma duodenale, ou conhecido também como amarelão. Outra característica desses animais, que podem ser vermes parasitas ou viver em vida livre. Todos possuem sistema digestório completo, significa que tem boca na porção inicial e ânus na porção final. Outra coisa bem importante é que são animais dioicos, ou seja, tem dois sexo separado. O primeiro que nós veremos é a Ancylostoma duodenale ou amarelão, também conhecida como a doença do Jeca Tatu. Olha aqui o Jeca. Lembra lá, o Jeca é uma figura clássica da literatura feita por Monteiro Lobato, para justamente alertar as condições das populações das regiões mais pobres. De que forma? A falta do saneamento básico ocasiona várias verminoses, entre elas a ancilóstoma. Como é que funciona? São vermes muito pequenininhos, que eles se fixam à parede do intestino. Quando na parede do intestino eles começam a se reproduzir e liberar os ovos. A pessoa infectada com os ovos elimina, lembra lá a falta de saneamento básico, então vai ser onde não tem um sistema para captar essas fezes. Geralmente vai ser no ambiente. E aqueles ovos ficam ali por um determinado tempo. Eis que os ovos eclodem, nascem as larvas e as larvas ficam no ambiente. Quando uma pessoa passa por ali descalça, lembra lá, são regiões pobres, e as larvas penetram através da pele dessa pessoa. Na pele, quando penetram, vai para a corrente sanguínea, na corrente sanguínea volta para o intestino, que se fixam novamente com essa boquinha aqui, tchucu-tchucu, e começam a se reproduzir e liberar os seus ovos. Ao liberarem os ovos, começa novamente o ciclo. Próxima verminose é a lombriga. Lombriga é o verme mais cosmopolita que existe. O que significa isso? Ou você teve, ou você tem, ou você terá. Nós não estamos imunes a isso. Algo a acrescentar sobre as lombrigas é muito interessante. Nossas avós, principalmente, falavam que não era bom deixar as crianças passar vontade, porque isso poderia estimular as bichas, as lombrigas. Mas nós devemos saber que não existe lombriga telepática. Como assim, prof? Não é a força do pensamento que faz surgir a lombriga, é a ingestão dos ovos. De que forma? Nós ingerimos ovos de lombriga presentes na salada, mal lavada, nas frutas, mal lavadas, nós ingerimos ali os ovos da lombriga. Eis que no nosso intestino, os ovos eclodem, as larvas migram até o meu intestino e no intestino elas começam a se reproduzir e as fêmeas põem seus ovos. Olha que interessante, pessoal. Uma fêmea, ela consegue pôr até 200 milhões de ovos durante o ciclo de vida dela. Por dia dá quase 200 mil ovos. Então, assim, é bastante ovo que está aí no ambiente. Por isso que ela é um verme extremamente fácil de ser contraído, certo? E reinicia o seu ciclo quando nós ingerimos os ovos novamente. Suave? Continuando. Mais dois grupos para fechar aí o grupo dos nematelmintos. É a elefantíase e o bicho geográfico. A elefantíase é transmitida através da picada da fêmea do Culex. Esse mosquitinho, quando está contaminado com a parasitose se infesta no nosso corpo e vai aos vasos linfáticos, causando obstrução. Os vasos linfáticos transportam água pelo nosso corpo. Eis que com a obstrução, nós ficamos com determinadas partes do corpo com acúmulo de água. Por isso chama-se elefantíase. Igual aqui na imagem que nós podemos observar, é aquela perna grande, lembra-se ali uma pata de elefante. O bicho geográfico é uma doença bem comum associada à praia e animais. Os animais que têm a verminose, ao irem à praia e fazerem as suas necessidades, as fezes ali, colocam os ovos dessa verminose. Os ovos eclodem e saem as larvas. As larvas acabam por penetrar no pé das pessoas e ficam fazendo aqueles caminhozinhos ali no pé, por isso bicho geográfico. Esse é o nosso conteúdo de nematelmintos, é bem tranquilo. O próximo que nós vamos estudar são os anelídeos. Anelídeos são animais cujo corpo é segmentado, dividido por anéis e possuem cerdas, que são denominadas quetas, que ela usa aí para poder fazer a locomoção.
Do grupo dos anelídeos, nós precisamos lembrar que elas fazem a troca gasosa através da epiderme, da pele. Para isso, precisa ser uma pele bem fininha e viver em ambientes úmidos, para que esse animal consiga ali fazer a troca gasosa. São animais hermafroditas, ou seja, alguns possuem os dois sexos ou podem ser dioicos, o que significa quando dioicos, eles têm a capacidade, cada um tem o seu sexo separado. Então, lembrar dioico, dois cada um com o seu sexo. Primeiro grupo, pessoal, que nós estudaremos são as oligoquetas. Nada mais, nada menos que as minhocas. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Sobre as minhocas, vamos lá. São animais que têm o corpo dividido por anéis, são poucas cerdas, ele possui cerdas, mas não são em quantidades exageradas, então por isso oligo, o prefixo ali significa pouco, então poucas cerdas que ele tem para se locomover. São animais hermafroditas e a reprodução acontece de forma cruzada. Estão vendo aqui na imagem da minhoca que existe uma determinada região do corpo que ela é mais dilatada, é mais gordinha. Aquela parte é chamada de clitelo. Como a reprodução acontece? Encosta-se clitelo com clitelo e ambas as minhoquinhas saem ali com os seus filhotes. Da minhoca, fundamental a gente lembrar da importância ecológica dela, de que forma ela areja, deixa o solo fofo e fértil para a agricultura. Suave? Dois últimos grupos representantes dos anelídeos são os aquetas ou irudíneos. Lembra lá, é sempre uma negação. Então, os aquetas, eles não possuem cerdas pelo corpo, ou seja, o corpo é lisinho. São os principais representantes as sanguessugas. As sanguessugas têm a boca cheia de ventosas, que ela se fixa ali no hospedeiro e fica se alimentando do sangue. As sanguessugas foram muito utilizadas medicinalmente. Hoje em dia, a técnica de utilizar sanguessuga na medicina é pouco utilizada. E, por fim, nós temos os poliquetas. Os poliquetas, como o nome sugere, são muitas cerdas que esse animal tem no corpo. E os principais representantes são animais marinhos. Eles são muito bonitos, igual a gente consegue ver aqui na imagem. Esse é o nosso conteúdo. Estudem. Até a próxima.